No mês de maio, a nova versão do painel coronavírus foi lançada oficialmente em Brasília e contou com a presença do ministro da Educação, Milton Ribeiro, o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Wagner Vilas Boas, representantes da Secretaria de Educação Superior, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e o coordenador da rede Data Science BR, professor Potilo Sena. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui nesta tarde, oferecendo uma ferramenta e um material que creio que vai ser muito útil, não apenas para as instituições federais, mas para todo o Brasil. Porque como o vírus não é federal, nem estadual, nem municipal, uma vez que nós tenhamos condição de avaliar a condição sanitária e o número de infectados de uma determinada região federal, seguramente esses dados servirão para até mesmo as instituições privadas. A solução se tornou necessária a partir do início da pandemia causada pelo novo coronavírus, evidenciando a necessidade de disponibilizar uma plataforma de monitoramento das atividades da Rede Federal de Educação. Atualmente, o painel coronavírus é uma das ações de enfrentamento realizada pelo Ministério da Educação em parceria com a rede Data Science BR e apresenta dados das iniciativas da Rede Federal de Educação no enfrentamento à pandemia, entre outras informações que contribuem para a transparência, governança e visualização dos dados para a orientação na tomada de decisão. É importante, ministro, nós fazermos um breve histórico para evitar que algumas pessoas possam imaginar que nós estamos só agora, depois de um ano de pandemia, lançando um painel. O MEC já tinha um painel de monitoramento que vinha funcionando. O que nós estamos fazendo é melhorando o que o MEC já tinha disponibilizado para a sociedade. Eu me recordo que, em 13 de março de 2020, quando alguns decretos estaduais começaram a fechar algumas escolas, nós tínhamos a preocupação de chegar no MEC e não termos a informação de quantas universidades, quantos alunos estavam sem aula. Então, eu me recordo, ministro, que eu, o Tomás, o Eduardo Salgado e o professor Poti começamos a entrar na internet, monitorar o site das instituições para ter uma planilha para saber quantos alunos estavam sendo impactados. E ali nós vimos que nós tínhamos que ter uma ferramenta para dar essa informação para a sociedade. Naquele momento, lá em 15 de março, as instituições começaram a suspender as aulas para cumprir os decretos estaduais. E, então, ali nós liberamos a primeira versão do nosso painel, onde começou a mostrar a situação das aulas nas instituições, quem estava com aula remota, quem estava com aula suspensa. Naquele momento, a gente teve uma parceria firmada entre o MEC, com a Universidade do Oeste da Bahia, e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Aí eu agradeço ao secretário Vandenberg e agradeço também ao Kedson Lima, e temos trabalhado conjuntamente desde então para fornecer cada vez mais serviço. Eu estendo meu agradecimento à Secretaria Executiva, ao secretário Vitor, ao subsecretário Adalto, que trabalhou incansavelmente para conseguirmos liberar recursos para que as instituições utilizassem a capacidade instalada que nós temos, capacidade técnica, laboratórios, para fornecer um serviço à sociedade. E as nossas instituições, universidades, institutos, começaram a produzir álcool em gel, que o mercado faltava, começaram a produzir testes de diagnóstico de Covid, manutenção de equipamentos de respirador dos hospitais. Então, foi uma série de ações e o nosso painel começou a demonstrar isso em cada canto do nosso país, como a rede de educação profissional e tecnológica e a rede de universidades federais começou a trabalhar para ajudar o país. E, com o apoio das séries e a alteração no EMEC, nós começamos a captar as informações das instituições privadas que estão sob a competência das séries. E ali nós podemos disponibilizar para a sociedade mais de 7 mil profissionais da saúde que estão atuando nas áreas públicas e privadas para atender a nossa população. E o painel começou a demonstrar essa ação do Ministério da Educação durante o ano 2020 e que continua esse ano. Ao longo dos últimos meses,
muito se discutiu no âmbito do MEC sobre como apresentaríamos para a sociedade a melhor forma de visualização dos dados referente ao funcionamento tanto dos institutos federais, Centros Federais de Educação Tecnológica e das universidades federais. E esse processo de diálogo muito contínuo e frequente com a Secretaria de Educação Superior resultou nessa importante ferramenta, que é um painel de monitoramento das instituições federais de ensino em relação ao seu funcionamento, à conectividade dos alunos e também a situação da pandemia em cada um dos municípios em que se encontra um campus dessas instituições. Esse tipo de ação, como bem destacado pelo ministro Milton Ribeiro, é uma forma do governo dar transparência ao que tem sido feito, tanto no âmbito do MEC, mas também no âmbito de suas instituições vinculadas. Temos aqui uma ferramenta, uma solução importante para toda a comunidade escolar brasileira e que, obviamente, é um esforço de inteligência de dados que traz muito resultado e que a gente gostaria de apresentar um pouco mais. Em março de 2020, há cerca de um ano atrás, a gente teve a suspensão das atividades das universidades, quer dizer, a suspensão das atividades presenciais. Porque nesse momento em que a gente suspendeu as atividades presenciais, pudemos acompanhar uma das maiores mobilizações históricas da Rede Federal da Educação, em apoio à população, em apoio ao enfrentamento de uma pandemia que surgia. A nova versão do painel já está disponível e pode ser acessada com facilidade no site do Ministério da Educação. Rede Data Science BR, soluções de gestão, transparência e governança.